Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos. Vai começando agora mais um programa Bate-Papo PEN Online. Hoje a gente vai falar sobre a campanha Junho Violeta. Estamos aqui com o gerentólogo Dinho, ele que é coordenador do Lar Ágape aqui de Penha, do Lar de Idosos, né? Dinho, seja muito bem-vindo. Obrigado pela presença, tá? Eu que agradeço. Vamos aqui só para a nossa vinheta e a gente já começa em definitivo depois. Lembrando que quem está aí assistindo, ouvindo, né, pelo Spotify, pelo Amazon Music ou pelo Google Podcast, dá para acompanhar em vídeo também essa entrevista, esse bate-papo aqui no YouTube, né? Além da transmissão, somente no momento da transmissão pelo Instagram também. Então vamos lá, vamos para a vinheta e começamos em seguida. Então vamos lá, vamos em definitivo agora. Dinho, mais uma vez, seja muito bem-vindo, tá? Quero agradecer também a Emily, né, que também trabalha contigo no Lar de Idosos, né, no Lar Ágape, que é assistente social, né? Tá trabalhando ali como assistente social lá, né? Ela que trabalhava pelo município, né? É gerente, né, Emily? Tá aqui com a gente no estúdio também, obrigado por ter vindo. Então vamos lá, a gente tá quase terminando aí o mês de junho e, de fato, como a gente estava conversando há pouco aqui, pouco se falou dessa campanha Junho Violeta, né, que é uma campanha especificamente aí voltada para a questão da vulnerabilidade dos idosos, né? Você como gerontólogo, acho que consegue explicar para a gente um pouco mais detalhadamente o que a campanha engloba de um modo geral, mas também é importante a todos vocês que estão aí assistindo, acompanhando, ouvindo ou vendo, entenderem, né? Porque hoje você pode não ter nenhum idoso na sua família, mas amanhã pode vir a ter. Amanhã, inclusive, você pode estar com a idade um pouquinho mais avançada e precisando mais do que nunca, desde já, para você, mas também para proteger a terceiros, o vizinho. Às vezes tem um vizinho, a gente fica sabendo que tem um vizinho aí na rua, ou, né, não exatamente vizinho imediato, mas alguém que sofre algum tipo de violência, ou um pai de algum amigo, que às vezes está numa rodinha de conversa, eu pratico tal coisa com meu pai e com a minha mãe, porque não aguento os dois, não sei o quê. Isso é uma certa forma. A falta de diálogo é violência. A violência, ela tem várias facetas, né? Por favor, Dinho, explica pra gente aí como é que funciona todos os detalhes dessa campanha. Boa tarde. Agradeço a oportunidade. E o Junho Violeta, ele tem como marco inicial, desde 2016, pela ONU, pela frequência muito intensa de registros de violência ao idoso. Uhum. Então, através dessas informações, começou a propagar, né, de forma mundial, na verdade, a questão do Junho Violeta, no sentido da violência. Uhum. Elas caracterizam em várias formas. Uhum. As mais silenciosas, inclusive, elas acontecem de uma forma num costume de familiar até. São as mais perigosas, né? Dentro de casa e silenciosas. Né? Geralmente. Porque a falta de diálogo, a falta de comunicação, a falta de retorno, a falta de um bom dia, a falta de uma boa tarde, boa noite, a comida está boa. Isso tudo é uma violência, querendo ou não, psicológica. Uhum. Porque aquele idoso, aquela mãe ou aquele pai, ele realmente quer ter um retorno afetivo e às vezes não encontra dentro do lar. Uhum. E por esse motivo, muito se entende pela questão medicamentosa que sai muito da rede de saúde. Remédios antidepressivos, principalmente. Uhum. Pegar o público idoso, geralmente essas medicações elas estão vinculadas. Uhum. Porém, o tratamento nem sempre é medicação. Uhum. Claro, precisa para diminuir os impactos. Porém, existem outras formas de estar tratando. E a gente, eu como gerontólogo, a gente sempre indico a questão do psicólogo, Uhum. em primeiro lugar, tá? Para poder diminuir esses impactos cognitivos. Uhum. Porque tem que ter um acompanhamento, tem que ter realmente uma escuta. Todo ser, não é só idoso, todo ser humano precisa da escuta. Uhum. Os nossos ouvidos, na verdade, são os nossos remédios. Uhum. Então, quando tu escuta coisas boas, você tende a ter um dia melhor. Se você tem um dia que a pessoa fica falando coisas negativas, a tendência é ela deprimir.
Ou mesmo que ela não fique falando, no caso, que ela fica Até muito mesmo a tempo ausência sozinha, da né? fala. Aham. Até mesmo a ausência Não da sei o fala. que é pior, se é falar ou falar coisa ruim ou não falar nada. Que a pessoa se sente abandonada, né? É que o abandono, ele acontece também dentro da família, tá? Uhum. Ele não acontece só porque não constituiu família. Uhum. Ele acontece também dentro da questão familiar. Sim. Por quê? Todas as pessoas, elas têm que trabalhar. Todo mundo tem seus compromissos. É trabalho, ou estudo, ou é academia. E passa Família, enfim. 8 horas do dia trabalhando, fora. E depois chega em casa tem mais os seus afazeres. Aí, às vezes, não dá tempo pra tu parar pra conversar com papai, mamãe, com sogro, com sogra. Mas precisa. Fundamental. Tem que ter, porque foi a criação, foi essa, querendo, é cultural. Aham. Então, quando isso vai se perdendo, muitas coisas se perdem também no sentido idoso, né? O retorno afetivo, ele é muito importante. Então, assim, ai, Dinho, tu tá exagerando. Não, eu não tô exagerando. Por que eu não tô exagerando? Porque nós, como seres humanos, mesmo não tendo uma capacidade, não estando sendo idoso, nós também gostamos de bom dia, boa tarde, boa noite. Sim. Então, assim, é uma questão de reflexão. De reflexão. Não é o idoso. É qualquer pessoa. E com o idoso, infelizmente, é mais difícil de lidar. Porque ele vem com uma bagagem de vida, ele vem com uma bagagem de história e às vezes não tem ninguém para escutar. Porque a família tem o seu ciclo de rotatividade, de trabalho, enfim, de afazeres que hoje em dia não dá de levar o idoso junto. Vamos pensar numa família com um filho. Casou. Então, o que acontece? Se é um idoso que é dependente daquele filho, ele vai ter que realmente fazer com que o seu pai ou a sua mãe vá junto com ele em todas as fases da sua vida. Mas nem sempre a parceira vai querer que isso aconteça. Então, os conflitos familiares, eles começam a acontecer. E aí começam as violências discretas. Então, são várias formas. Até mesmo o filho ou a filha cuidar em excesso também não é bom. Por quê? Porque não vai dar de forma profissional, vai dar de forma afetiva. E quando chega nessa situação, precisa-se realmente de profissionais. Claro, o vínculo afetivo é importante. Mas a família nunca vai conseguir, não. Algumas famílias não conseguem dar esse apoio quando o idoso precisa. Eu acho que tu tá sendo bem generoso aí. Eu acho que a maioria não consegue, né? Porque é uma mudança de hábito cultural muito grande e muito repentina. Não tão repentina assim, mas eu imagino que de 20 anos pra cá, mais ou menos também junto com o advento do celular, 2007, 2005, as coisas começaram a se afastar muito. Apesar da aproximação que o celular te dá, né? Começaram a se afastar muito. E também os idosos, assim, uma boa parcela também que vai falecendo e os amigos vão se indo. E antigamente a gente visitava, não sei, eu acho que você também, eu quando era criança, minha mãe e meus pais visitavam um vizinho, uma pessoa do bairro, outra, né, um parente. Hoje tu não visita mais, né? Tu mesmo que tem a tua CNH, tens o teu carro, tem a possibilidade de tu ir e vir a hora que tu quiser. Se te dá uma brechinha, se bobear, tu vai dormir para descansar, sábado e domingo. E antigamente, não. Antigamente dava uma brechinha, vamos na casa de fulano, vamos tomar um café lá, vamos conversar. E isso acabou limitando. Posso estar muito errado na minha visão, mas eu acho que... Os meios de comunicação realmente, dependendo da situação, é um falso positivo. Né? É bom pelo lado, porém, realmente existe a parte negativa do outro, que é a afetividade de estar próximo. Sim, né? É o excesso, né? O excesso. Então, isso realmente existe. Existe esse comprometimento, né? Realmente compromete. Porém, nós entendemos na parte de odontologia que o escutar e o tentar resolver, pelo menos tentar, tem que ser feito. Tem que ser feito. Isso é base, isso é primordial. É primordial. Sim. Então, nós estamos falando de idosos que conseguem andar. Esse público que eu tô falando, né? Que consegue andar, que consegue falar, que consegue se defender, mas tem aquele público também que não tem voz. Não consegue nem ir, nem lavar o rosto. Não consegue nem se alimentar. Extremamente dependente. Depende realmente de terceiros.
Então, hoje em dia, nós entendemos, né, na parte da gerontologia, que a família em si não é que é culpa. É porque a questão financeira também compromete a integridade tanto de quem está dando suporte para quem está recebendo. Porque se fosse, não, deixa eu botar, tipo assim, ó, o que deveria ser feito sai fora de todos os padrões. Porque uma família, para levar para fisioterapeuta, levar para uma unidade de saúde, tudo bem, tranquilo, mas é 24 horas. Pelo menos uma pessoa da família não pode trabalhar, não pode uma estudar. Uma pessoa da família não. Ela tem que ficar disponível e ela porque é um cuidado integral para quem é limitado. Né? Sim. E vai até um certo tempo, porque ela não vai aguentar também. Não, essa função sozinha. Vai ter que ter uma força, uma rede, uma rede mesmo familiar que consiga chegar num resultado positivo. Mas enfim, a gente está falando pela nossa ótica. Vamos nos colocar no lugar de quem está idoso hoje, ou chegando mais perto. O que você teria a dizer para essas pessoas? Não se preocupem, não se apavorem, né? A gente está aqui conversando sobre isso, de repente a pessoa, tá chegando a minha vez, estou chegando perto, tô com 60, né? Tipo, primeiro, saber seus direitos, eu acho que é a base. Fundamental. É fundamental, né? E aí vem muito a campanha trazer luz a esse tema, né? Então, o que tu consegues elencar pra gente de direitos básicos, primários, assim, pra pessoa saber que ela tem direito a... Nunca vai ficar sozinha, porque ela sempre pode procurar um poder público e ela tem direito. A campanha em si, ela vem no rol de... A voz é importante. A voz. Então, se você se sente ou se você se encontra, existe uma rede de apoio realmente dentro do município de Penha. Existe uma rede de apoio. Existem profissionais qualificados para isso. Existe realmente setores. Né? E é através dessa rede que se resolve realmente. Nós temos um fluxo institucional, no caso, que começa com o agente de saúde. O agente de saúde é a porta de entrada, porque ele que entra dentro da casa da pessoa, ele conhece tudo isso. Desculpa só te interromper, só chega um pouquinho mais o microfone para tua... Isso, por favor. Então vamos lá, dá uma dica perfeita. O agente de saúde é aquele que bate na tua porta de fato. De fato, né? De fato. Inclusive faz tempo que ninguém bate na... Eu acho que tipo eles monitoram, né? Sim, aquela casa ali não tem idoso, então não vou mais ali tão cedo. É que, na verdade, o agente de saúde é o profissional mesmo que conhece as famílias. E o que aquela família está precisando no sentido de saúde. Perfeito. Quando ele identifica algo a mais, direciona para outra secretaria, como o caso dos agentes de saúde aqui do município de Penha. Então, eles têm uma orientação, né, até mesmo para identificar, entende? Dar a primeira informação. Nós vimos um idoso que precisa de atenção. Ele vai informar o enfermeiro da unidade, junto com o médico, e fazer uma avaliação. Identificou a informação é verídica, aí vai pro prato. Aí tem assistência social. Agora tem uma assistente social que sim. Agora fui com... Mas deixa eu rebobinar um pouquinho a fita. Vamos supor que a pessoa não esteja recebendo essa visita. Ou porque ela é nova na cidade, ou por N razões. Pode acontecer. Ela pode, primeiramente, procurar o médico do famoso postinho de saúde, da unidade básica de saúde. Eu acho que por ali, diante de uma depressão batendo a porta, ou até de uma necessidade de falar mesmo, não de uma depressão, mas estar se sentindo sozinho, ela pode estar procurando lá e de lá eles encaminham para o CAPS, né? Ele consegue identificar, o médico ele vai identificar e vai começar a direcionar. Então tudo depende do atendimento, né? Conselhos em direito? Consegues abaixar o microfone ali, por favor, Emily? Vamos tentar fazer essa mudança aqui, ó, agora direto aqui. Teu microfone ali é o primeiro, segundo, terceiro, é esse aqui. Fala alguma coisa lá para nós, por favor. Oi, boa tarde. É isso aí, valendo, pode ir. Deu certinho? Deu. Então, assim, ó, como o Dinho estava falando, hoje dentro do município, a maior informação vem dos agentes de saúde, que são quem está literalmente dentro da casa da população, Chega né? um pouquinho mais perto da tua boca, por favor, Emily. Isso. Tá bom, obrigado.
essa família, como você falou, acabou de chegar no município, ela ainda não é acompanhada e tal, porém, um vizinho ou um filho ou alguém identificou que há algum tipo de violência contra essa pessoa idosa. Na fala, como o Dinho, como gerontólogo, colocou ali, né, na falta da atenção ou alguma outro tipo de violência realmente mais efetiva. Eles podem procurar o CRAS do município, que fica ali na Nossa Senhora de Fátima. Eles têm, o CRAS do município tem assistente social, tem psicólogo, tem educador social que recebe a demanda e faz a mediação com a família ali, para identificar se realmente há essa violência. A equipe do CRAS notou que há essa violência de fato, né? Está acontecendo a violência de fato, é encaminhado para o CREAS, que é o Centro de Referência Especializado, que tem psicólogo, assistente social e advogado. Então, eles vão estar acompanhando essa família, se há realmente a violência física de alguma forma ou é uma violência financeira que não há como cuidar, eles encaminham ali, tentam fazer a mediação entre a família, né, os filhos, para ter esse cuidado, ou encaminhar para o acolhimento institucional, que é, no caso, o lar. Dentro dessas situações, o CRAS, às vezes, ele consegue resolver em que sentido? Às vezes é só uma conversa, é só uma mediação familiar, fazer com que essa família entenda que o idoso, como o Dinho falou, ele tem uma bagagem, ele já vem com costumes e ele precisa um pouquinho mais de atenção, né? Realmente, nós, familiares, assim, a gente não consegue dar um suporte total porque a gente tem a nossa vida de trabalho, filhos, casa, estudo, né? Mas quando você, como filho, nora, sobrinho, genro, enfim, se coloca para cuidar do idoso, você tem que entender que aquilo ali demanda todo o teu tempo. É um atendimento 24 horas ininterrupto. Ou seja, a pessoa está sozinha, está percebendo alguma coisa, algum vizinho viu, sentiu. E daí pode denunciar também para o Conselho do Direito, que é o Conselho da Pessoa Idosa, né? Hoje o município tem... No Disque 100. Hoje o município tem o Conselho da Pessoa Idosa, eu acho que está sendo reestruturado o Conselho da Mulher, né? Então, assim, tem todos os conselhos de direito muito bem estabelecidos no município. Sim. Aí, mas eu não quero estar indo na assistência social falar com a secretária do Conselho da Pessoa Idosa, né? Levar essa informação. Tem o Disque 100. O Disque 100, eles encaminham se tem realmente a violência ocorrendo de fato, eles encaminham para o Ministério Público, que encaminha para CREAS ou manda uma assistente social forense para fazer esse estudo. Então, tem toda uma rede de apoio, né? Ou seja, exatamente, é importante o idoso saber que ele tem essa rede de apoio, né? Ele é ouvido, ele tem os direitos constitucionais dele sempre assegurados. Sim, o Dinho agradeceu essa pausa, né? Ele tá meio resfriado, fez a gentileza. Não era nem para eu me envolver, mas é porque, como a gente estava conversando ali... Mas eu tô até passado. esses dias eu estava no executivo, né? Hoje eu faço parte do terceiro setor, mas hoje a gente sabe que aqui na Penha realmente falta essa divulgação. Tem uma equipe estruturada, tanto dentro da área de saúde, quanto dentro da assistência social, para dar esse suporte, caso a população necessite, né? Certo. O Dinho, não é uma palavra muito tradicional para nós, a palavra gerontólogo. Pode detalhar para a gente o que seria essa função específica? Ela tem como base entender, na verdade, o envelhecimento em todos os sentidos, social, econômico, psicológico, em todos os sentidos. Então, são as identificações iniciais para começar a fazer os direcionamentos. Então, o gerontólogo, né, ele tem essa é a função dele. Identificar as fragilidades num todo e fazer um planejamento de organização para o idoso, na verdade, para ele ter o quê? Acesso a tudo que ele tem direito. A saúde, a assistência, certo, a educação. Então, num todo. Aí se faz um planejamento, né? E se apresenta tanto para a pessoa idosa, tanto para a rede, quando tem que vincular. Sim. Né? E é uma questão mais de prevenção para não cair
em última, tipo assim, na instituição. A gente vai no sentido de prevenção, de prevenir. Mas esse serviço você, enquanto hoje coordenador do Lar Ágape, também presta esse serviço fora. Sim. Então a família, por exemplo, pode te procurar um gerontólogo para estar buscando apoio. Solução. Como nós temos casos que nós temos acolhidos que tem prazo para sair, que não é institucional. Por quê? A família não consegue dar o suporte. Então foi feito uma rede de comunicação e de informação, né? Tanto para a família quanto para a acolhida. Que nós íamos dar suporte de organizar a vida dela, que seria o quê? Ela tá com uma úlcera de pressão enorme na região sacro, que é praticamente uns 3, 4 centímetros de profundidade, porque o marido também já é um senhor idoso, não consegue lidar com curativos. O município consegue dar suporte, sim, mas não consegue à noite, porque, querendo ou não, existem horários, né? Sim. Então, assim, ó, essas deficiências, enfim, acabam comprometendo a saúde da pessoa. E nós nos comprometemos de organizar a vida dela dentro da instituição para ela ter um retorno. Para ela ter um retorno, né? Às vezes é só um período de tratamento, né? Aí, tipo, e outra, uma fase crítica, né? Sim, e outra também, tem o estigma, né? Tem o estigma do preconceito. O fulano colocou... fulano colocou o pai ou a mãe lá no lar de idosos. Aí a pessoa, não, abandono, não sei o quê. A palavra abandono, né, ela é muito vinculada. É melhor, eu acho, posso estar falando alguma bobagem, mas eu acho que é muito melhor a pessoa ser levada pelos filhos e por um lar onde eles vão ter, como você falou, o horário, né, Emily? Tem um horáriozinho para tomar um remédio, né? É antibiótico, né, que tem que ser São referências. Ou até o corte da medicação, né, Alex? Porque muitas vezes assim, o corte é mais importante. O corte é o mais importante. Às vezes ela precisa... Chega um pouquinho mais o microfone para ti, Emily, por favor. Às vezes eles estão com uma carga de medicamentos ali para suprir algumas necessidades que apenas a alimentação, né? A mudança ali na alimentação, ou como hoje a gente tem fisioterapeuta ali e tem educador físico dentro da instituição e elas se conversam, né? Então elas conseguem fazer planos individuais. No caso dessa acolhida que a gente tem hoje, ela está doente, né? Ela já é uma idosa, o esposo é idoso, os dois estão doentes e a filha estava adoecendo. A filha por essa carga, porque daí ela tinha que cuidar dos dois, né? E não morava aqui, ela já tem a vida dela, né, constituída, ela teve que retornar para a família para cuidar dos dois. E daí a mãe doente, acamada, o pai também eu não lembro a doença ali que ele tem, mas vai fazer uma cirurgia, que eu não entendo esses termos deles, né? E a filha estava há 1 mês e meio ali tendo que lidar com a doença dos dois. Então ela também estava ficando doente. E daí ela ligou pra gente e falou: Emily, pelo amor de Deus, eu preciso da ajuda de vocês. E aí já começa a colocar o seu emprego, além da saúde, né? Começa a colocar o seu emprego. E a vida e familiar, a né? sua Porque própria família ela em teve risco, que né? largar o marido e os filhos lá na outra cidade. Então, o que aconteceu nesse momento? Eu, como gerente da instituição, fui junto com um gerontólogo e uma outra especialista, que foi assistente social. Eles fizeram a avaliação, porque não havia da parte do esposo a intenção de internar ela, de institucionalizar ela. Ele queria cuidar. São 40 e poucos anos vivendo junto. Ele falou, não, eu posso cuidar. E ela também, não, eu quero ficar com meu marido. Sim. Mas não estava conseguindo. Então, ela tem um prazo, a gente trouxe ela para a instituição, foi feito toda a avaliação, está sendo todo o acompanhamento. Agora, na sexta-feira, é feito, a equipe se reúne, faz o relatório, né? E ela tem um prazo. Nesse período que ela está conosco, 27 dias, né? Ela já teve uma evolução, porque os cuidados são todos para ela. A filha, ela já começou a retomar a vida, então ela faz videochamadas diárias com a gente, ela já tá, até o semblante dela já melhorou. E o pai
já deu aquela adiantada com exames. Agora, para a semana que vem, já vai fazer a cirurgia dele. Então, assim, ele vai ter o prazo de 2 meses para se recuperar. Durante esse tempo, ela está lá conosco. Então, assim, qual foi o prazo determinado para que ela volte? No mínimo ali de 3 a 4 meses. Mas ela pode... não, realmente, a instituição é o melhor local para ela ficar. Não, eu não quero mais que ela fique 4 meses. A família pode tirar. Quando eu falo do estigma, é justamente essa a questão, né? A gente se manda, a gente se rege. De repente, tu percebe que tu tá com alguma limitação. Ou pela própria idade, ou porque tu teve alguma doença, algum acidente, como um próprio acidente vascular, enfim. E de repente tu tá limitado. Aí, se tu não tem esse treinamento durante a tua vida adulta de entender que um dia tu vai ficar velho, que é inevitável. Só não fica velho quem vai a óbito jovem, né? Senão não tem outra. Então, são 2 trabalhos. Tu ficar velho, que a gente vai ficar idoso, e achar isso ruim, brigar, ficar revoltado contra a natureza, contra Deus, contra quem quer que seja, vai acontecer, né? Então, por que relutar? Tem aquela... tem até na internet, tem aquele gráfico, né? Que o pessoal tem um desenho, enfim, é muito antigo. Mas até isso na verdade, já integra livros, né? Há muito tempo. Do gráfico que tu nasce, te dão uma roupinha, tu nasce, respira, né? Então, respirou, saiu, respirou. Dá uma roupinha, te dá um banhinho, coloca a fraldinha, tu começa a andar, tu vai estudar, vai trabalhar. Aí daqui a pouco tu vai, volta pra fraldinha, volta pro xixizinho, volta pro banho e fecha o olhinho, dá outro suspiro e fecha o olhinho. Então é isso, gente. A gente vai ficar idoso, a gente não pode se revoltar contra Deus, contra a religião, contra natural, a família. Né? Minha família me colocou num lar de idoso. Gente, é melhor assim do que, como você falou, não por maldade. Mas a pessoa não tem tempo. O teu filho, a tua... As nora, filha, né? O genro, não tem tempo. E o preconceito mesmo, ainda né? Eu acho que hoje em dia tá porque as mais... pessoas elas optam por não falar sobre o assunto, né? Não, você já foi num lar que seja credenciado, que seja tudo regularizado, que tem, né? Um lar realmente de idosos, para ver o que acontece lá, né? Você já esteve conversando com uma equipe que cuida de idosos? Porque antigamente, ainda antes de a gente iniciar, nós estávamos conversando asilo. Hoje em dia não se usa mais nem esse termo. Eu acho que essa palavra, ela estigmatizou tudo, assusta, né? Pra sempre. Então, hoje a gente fala... É o monstro, na verdade. É a hoje é lar de idosos, é casa para idosos, porque ela realmente, a lei exige que seja uma extensão de casa, que tenha realmente a estrutura de uma casa. Não pode ser aquela coisa que eu sempre falo com cheiro de hospital, né? Sim. Porque antigamente os asilos tinham aquele cheiro de hospital. Que é diferenciado de serviços, né? E a LPI casa com essa característica e clínica geriátrica, que é um outro público. E por falta de falar no assunto, a população realmente não tem o conhecimento. Continua nessa ignorância no bom sentido, né? Na ignorância da falta da informação. Tem muita gente que fala, o cara é ignorante, é porque ele é ruim. Não é. O ignorante é a falta da informação. É a falta de informação. Então, acho que... É o costume também, é num todo, né? Porque hoje em dia, assim, se vinculou muita palavra, porque abandono. O filho abandonou. E muitas vezes, o correto seria, tipo assim, que bom que ele fez, porque ele não iria... Geralmente, eles não conseguem dar suporte, tá? Tipo assim, se eu perguntar pra ti, assim, tu conseguiria dar banho na tua mãe? Não. Tu conseguiria trocar a fralda da tua mãe se ela precisasse? Então isso não é só pra ti, isso é pra todos. Claro. Então, tipo assim, levar pra essas linhas de apontar é muito complicado não passar pela realidade. Então tá tudo muito subjetivo. Então as pessoas, às vezes, não todas, né, apontam muito. E isso acaba criando o quê? Um círculo de negatividade com o serviço que é prestado com excelência. Onde na realidade as pessoas, eu não sei se até vocês têm o hábito de fazer esse tipo de paralelo, mas é como se fosse uma creche, só que com idosos. Tipo assim, a creche tu leva a tua criança para tu poder trabalhar, depois tu passa lá e pega. Claro que o lar de idoso não dá para fazer necessariamente assim,
Mas eu acho que foi a Emily que falou, passa um período, depois volta para casa, até... Foi, né? Foi o que você comentou, né? Então, passa um período, se recupera, enfim, e volta para casa. São casos né? bem específicos, assim, Alex. A grande maioria é o que a gente sempre conversa e é uma realidade, não é uma coisa para se levar assim, que feio de se falar. É a realidade. A criança, quando ela nasce, a tendência a criança, ela nasce, a tendência é ela crescer, ela ir para o mundo. O idoso, não. Quando ele começa a envelhecer, a tendência dele realmente é decair. Ele não vai mudar daquilo. Então, hoje nós atendemos dentro da instituição grau 1 e 2. O que é o grau 1 e o 2? O grau 1 é o idoso que é dependente, que é totalmente independente. Ele é lúcido, ele se alimenta sozinho e tal. O grau 2, ele já precisa de algum auxílio. Esse idoso, ele vai melhorar 100% para voltar para casa? Não. Geralmente ele já vai para o grau 3, que é a utilização de fralda, que é o ficar na cama, ou realmente... E é fato, vai morrer, né? Não tem outra palavra para se usar. Então, assim, como o Dinho falou para ti, a tua mãe ou teu pai, ele precisa de cuidado. Tu consegue dar um banho, tu consegue trocar uma fralda, e eu falo isso por experiência, né? Eu consigo dar banho e trocar fralda. Mas o idoso, ele precisa só do banho, trocar fralda e a comida? Justamente. Não, ele precisa do ouvido, ele precisa de alguém que converse. Por isso que eles têm esse vínculo, essa ligação tão forte com os cuidadores. E eu sempre falo lá na nossa instituição que eles são a nossa linha de frente, porque são eles que dão banho, são eles que trocam, são eles que ouvem, né? E passam para os demais técnicos, né? O que acontece o tempo todo. Então, assim, o idoso, ele precisa disso, ele precisa da fisioterapia, né? Porque ele vai perdendo a mobilidade. Ele precisa da nutricionista, porque hoje ele come arroz e feijão, amanhã ele já não pode comer o feijão, né? Ele precisa do psicólogo, porque como vocês estavam falando ali, ele tem toda uma bagagem, de repente ele se vê necessitando da ajuda. E a grande maioria, eles não aceitam o precisar de ajuda. Poxa, até ontem eu estava andando sozinho, por que hoje eu preciso de alguém segurando no meu braço? Exato. Entendeu? Então, assim, é um tipo de violência por egoísmo, né? É minha mãe, e eu falo para minha mãe, falo, e às vezes uma própria autoviolência, que a pessoa mesmo ela já tem aquele preconceito. Eu sempre assim, falo para minha mãe. Eu não preciso de cuidador. O dia que eu ver que ela precisa de algo mais, já falei para ela, vai pro lar, porque, não, eu vou te jogar no lar, tu vai me largar, não, eu vou estar te acompanhando, mas lá vai ter realmente uma estrutura que te dê o que tu precisa. Eu não sei, perdão, eu nunca estive, nunca nem visitei, inclusive já demorou, né, para dar uma... Estão abertas. É questão de tempo, é um absurdo para mim. Mas eu passei ali por coincidência, eu acho que foi no sábado ou no domingo passado. As visitas são em que dia? Assim, a visita a gente não tem data. Tá. Exemplo, mas era um domingo à tarde ou um sábado à tarde. A gente faz um churrasquinho para eles e daí alguns familiares vêm. Mais um motivo para eu ir lá. Mas não tem. Assim, eu tenho exemplo, né? Eu tô com a minha mãe acolhida e quarta-feira que vem eu vou estar de folga. Em vez de eu ir no domingo, eu quero ir pegar minha mãe no domingo e na quarta. Então ela liga, né? O familiar liga, fala com o assistente social, assistente social agenda e eles vão fazer a visita. Anteontem teve uma idosa que ela foi passear. A filha estava de folga, né? E ela ligou pra gente, eu vou pegar minha mãe para passear, vou precisar de uma cuidadora para estar junto. A cuidadora acompanha, né? Se houver a necessidade, tem família que não precisa. E foi passear. Hoje foi um filho, hoje ele mandou mensagem para assistente social na semana passada. A semana que vem eu vou estar no sul e vou pegar minha mãe e vou passar 2 dias com ela. Então ele ele pegou hoje a 1h da tarde, ele vai entregar depois da manhã, à 1 da tarde. Como os mais antigos dizem, viver é um jeitinho. Não adianta tu querer dar murro e ponta de faca e não aceitar que ficou velho, que ficou idoso, né? Hoje eu olho para esse meu cavanhaque branco, eu penso assim, meu Deus, tô só com 40, mas é assim, cara, passa, a vida da gente passa. E eu vou te falar, Alex, que tem idoso que às vezes a família vai buscar
para passar um domingo, né? Pega às 10 horas da manhã, né? Porque daí ele já tomou café, já se medicou, já tomou o banho dele. 10 horas da manhã a família vai e pega. E tem idoso que fala, poxa, eu vou ter que ir, eu não quero ir. Já criou o vínculo. Já criou o vínculo, eu não quero ir, quero ficar aqui. É não, porque mas tu tá vai. ali dentro do lar com teus amigos, virou amigo, virou uma turma. É a turma Acorda, dele. toma café com eu eles falo que é a gangue deles, porque tem uma gangue ali que é terrível, Aham, tá? toma banho de sol junto, almoça junto, janta junto, toma Sim. café tá junto. Recreação, eu acho que também tem recreação. Os Temos. conflitos. Recentemente o pessoal foi ali no parque, Pesca Pague e Barracão, né? Isso. Foram ali também. Eles têm passeio Então, todos aí teve semanais. outro dia que, se eu não me engano, eles foram ver lá o... eu tô ficando doido. Foi o No Beto Carreiro. Beto Carreiro, mas também eles foram fazer ver um alguma coisa na Águas de passeio Penha, da não? Águas de Penha. Ah, sim, então foi Nós o quê? temos toda agora com menos frequência, mas toda sexta-feira alguns idosos, não são todos, mas alguns idosos fazem a corrida acessível, né? Que é um programa de uma instituição, que daí é um outro tema para você falar. Eles vêm, pegam o idoso, vêm para a Praia do Trapiche, aí o idoso que necessita da cadeira vai na cadeirinha, tem o idoso que anda, empurra a cadeirinha. Né? Pode vir, né? Pode vir. Não quer dizer que vai ser, pode vir a ser uma alternativa no fim, até no fim de muita gente. E por um lar de idoso que ali vai ter o cuidado. Só que se a pessoa quer evitar, quer ficar o máximo possível independente, ou ficar o máximo possível com a sua família, filhos, netos, enfim, sem eu tenho essa mania de achar que tô sempre incomodando, tipo assim, sabe? Não vou visitar, não fico muito tempo. Então, e o idoso, eu acho que ele potencializa muito isso, né? Então, assim, também eu acho que é indispensável algumas coisas, por exemplo, como cuidar da própria musculatura, né? A município hoje aqui de Penha tem um trabalho, até eu não sei se tem outros profissionais envolvidos, mas eu sei que tem o professor Serginho, que faz um trabalho com idosos em vários bairros do município, se não em todos também, que faz atividade, né? Faz alguns tipos de ginástica. Prevenção, né, Alex? Então é um tipo de trabalho. Às vezes a pessoa tá ali no sofá essa hora assistindo, tipo assim, tô com 65. Não vou na academia tradicional porque eu já me acho muito idoso e lá tem gente mais jovem. Bobagem. Se tu for de manhã cedinho na academia do Pablo ali, onde eu ia antes de me machucar, cara, assim, abriu, vem todo mundo. Idosos, velhinhos, velhinhas, e assim, com idade avançada mesmo, sabe? Nós somos um saco de pancada lá. Tá vendo? Ó? E vai ali, pega peso, e aquele que não pode pegar peso fica na bike, o outro não pode, vai pra esteira, porque né, não quer caminhar na rua, enfim. Tem que se movimentar, essa é a grande chave, né? Sim. Né? Nós tivemos uma experiência agora no Rei Da terceira da melhor idade. Da melhor idade aqui do município de Penha. Então o rei foi da instituição. Ah, sim, E nós tivemos uma dificuldade muito grande de retornar para casa, pro lar. Porque o idoso era 2 horas da manhã, ele tava lá. E ele queria ficar, então a gente voltou 3h15. Nós chegamos, era 5 horas da tarde, nós voltamos 3h15 da manhã. Porque ele quis ficar, né? E ele tava super bem, todo mundo, enfim. A questão do afeto, né? Assim, A reciprocidade a importância da recreação, né? E também eu vou dizer mais uma coisa, às vezes não adianta a pessoa ficar, isso vale para todo mundo, para jovem, para quem é mais idoso, enfim. Tu tá te sentindo só, tu tá te sentindo adoecendo psicologicamente por estar sozinho e tudo mais, dificilmente alguém vai entrar na tua casa, no teu cercado, na tua casa, pela tua janela e dizer, ei, vem cá, vou te pegar pela mão, vamos lá dar uma caminhada, vamos pegar um sol. Dificilmente. Então a pessoa também tem que dar o primeiro passo, né? E a gente voltando aqui para o tema central, que é a campanha, né, desse mês de junho violeta ou junho roxo, né? Ou Violeta, né? Roxo é outro segmento do mês também. Sim. Então, falando da questão da violência, a mesma coisa, só que com um adendo. Às vezes a violência está acontecendo, além das pessoas não perceberem, mas aí já é aquela violência sutil, não é a violência da agressão e tudo mais. Mas no caso da violência em si, é extremamente importante a denúncia. Mas é extremamente importante a denúncia. Isso, claro, vale para pedofilia, para maus tratos de animais, tudo bem. Mas o foco aqui hoje é falar de idoso, então a gente lembra para isso, né? Quantos casos não estão acontecendo nesse momento
que o vizinho escuta, mas eu não quero me meter porque eu sou vizinho. Ontem eu recebi uma reclamação, uma denúncia de um cachorro preso a uma corrente. Ai, mas eu não posso aparecer porque é meu vizinho. Claro, cada um tem cada um, né? Mas eu acho que se fosse meu vizinho, eu já tinha perdido o foco, o centro, o juízo, já tinha ido lá e tirado o cachorro do cercado. Não tirava. Ah, mas ele passa o dia inteiro em casa. Quando ele chegar, ele vai ver que o cachorro não tá. Vai ver no meu cercado. Beleza, vai lá, tira, depois manda ele provar que era dele e deixa ele entrar no teu cercado. Tipo assim, faz alguma coisa. É uma situação complicada, né, Alex? Eu entendo pelo seguinte, assim, ó. Hoje em dia... Não, sim, desculpa, Emily, é só assim, eu tô falando do cachorro, é totalmente... Não, mas é uma forma de violência, totalmente incomparável, né? Com o humano, mas é uma com violência. O idoso, sim. É uma violência. E mas, é como a violência contra a mulher, né? A violência doméstica. Sim, aí nesse caso, do cão tu ainda consegue meio que resolver, assim, agora tu vê o idoso e tu achar isso... Dizer assim, não... Mas é pai dele, é mãe dele, não vão me meter e mas tal. Mas tu acha que isso não acontece dentro de... Nessa situação específica de cárcere privado, ela existe? E tem pessoas que acham que isso é normal e cultural. Sim. Porque dá... tá lá, não consegue andar, não consegue... Muito limitada, então fica dentro de um quarto... Não vê nenhum luz do dia. Faz o quê? Dá o de comer, dá a medicação, troca quando dá. Existe isso. De uma forma assim, bastante, grandiosa, tá? E as pessoas entendem isso como normal. Como cuidado, não, como tá cuidado. cuidando. É o que tá fazendo. Mas nós, como profissionais, a gente sabe que não, isso é uma violência. E é uma violência severa, tá? Então, por isso que tem o Junho Violeta, ele abriu um leque para essas discussões, os tipos, como se fosse um nível, para poder ter um termômetro, para a pessoa poder se policiar também, porque às vezes ela não tem informação e vai agir de uma forma natural. Não, é importante salientar, é óbvio, uma coisa muito óbvia, mas tem gente que às vezes até isso tem que falar, não é para denunciar só agora em junho, isso acontece todos os meses do ano, né, gente? Óbvio. Essa campanha, ela vem assim como o Outubro Rosa, o Novembro Azul, é para chamar a atenção para aquele problema que se tu não usa um mês para bater naquele assunto, o resto do ano passa esquecido. Então, essa questão dos idosos é a mesmíssima coisa, né? Não é meter a colher no relacionamento do vizinho, não é feio, não é crime, é muito pelo contrário. Você pode, às vezes, uma denúncia, liga lá para a Polícia Civil, que seja, ou liga para a Prefeitura, para assistência social, fala para alguém, mas alguém que vá no cerne, não alguém que diz assim, o vizinho fofoqueiro. Fala com alguém responsável, né? Que tenha contato. Entende? E tem um telefone específico que é o do 181. E tem o Disque 100. Disque 100 e tem o 181 que ele é para questões envolvidas com os direitos humanos, né? É tudo, é pedofilia, é tudo, né? E daí é um geral, né? É um geral, O da violência contra a pessoa idosa geralmente é o Disque 100, que é ligado direto ao Ministério Público, né? E daí eles encaminham. Se há necessidade de encaminhar para a delegacia de polícia, eles encaminham. Se é uma violência, aí depende se é violência física, se é violência patrimonial, o tipo de violência é encaminhado geralmente CRAS e CREAS. Sim, e essa denúncia jamais, se a pessoa pedir sigilo, jamais alguém vai descobrir de onde é que veio. Não tem a necessidade denunciou, de né? se identificar. Até nos conselhos de direito ou CRAS e CREAS do município, tá? Eles podem buscar. Na verdade, a denúncia ele pode, dentro do departamento público, pode ser até dentro da Secretaria de Urbanismo. Eles precisam falar. E daí o executivo tem a obrigação de direcionar. Tem a rede mesmo. Né? Direcionar para a rede. Enfim, Mas é sempre sigiloso. Ele pode ir pessoalmente, dentro de um CRAS, de um CREAS, de um CAPS ou de um posto de saúde, falar, tá acontecendo violência com o seu Joãozinho na rua 5. Mas eu não quero me identificar. É obrigação da pessoa não identificar, Sim. né? E é mais do que um dever da pessoa falar, né? Denunciar. Hoje você denuncia alguém e salva a pele de alguém. Amanhã pode ser outra pessoa salvando a tua. E se fosse só salvar simplesmente no sentido de que a pessoa está morrendo, morreu, fechou o olho, não fiz nada, morreu. Mas às vezes ainda vai passar mais um ano, ou 2, ou 3, sendo, de certa forma, torturada dentro de casa porque você não denunciou, né?
Ah, mas eu moro de aluguel aqui, o fulano veio pra cá, não interessa se tem 50, se tem 60, 70, tem que denunciar. É vida, né? Né? Porque muitas vezes a pessoa não tem acesso a A gente vê, volta e meia, a gente vê na televisão, até foi notícia agora, recentemente também, eu acho que umas 2 ou 3 semanas, o Penha Online não costuma noticiar fatos de fora de Barra Velha, Pissarros, Navegantes e Penha, mas eu até vi na Globo o caso da moça aqui de Santa Catarina, que ligou pra polícia e pedindo um frete, né? Uhum. Tipo assim, ela é jovem, sagaz, com acesso ali ao telefone, que né, tem uma geração pizza, que já né? nasce sabendo, nem nasce, já pega o telefone e sai, né? Uhum. Ela ainda assim teve que recorrer a uma ligação, né? Ela não pôde mandar ali pelo aplicativo, porque de certo o cara olha se tem aplicativo da polícia no celular dela. Então, tu imagina um idoso que não tem aquele compromisso. A mulher, né, ou a criança sumiu uma semana na escola ou no trabalho. Conselho O tutelar idoso já não. tá em O cima. idoso não tem como. Não tem. Ele é sumido mesmo, ele tá sempre dentro de casa, ninguém vai reparar. Então, gente, metam a colher no Metam a relacionamento do colher no vizinho, relacionamento sim, do do vizinho. pai, da mãe, do sogro, da sogra, que às vezes a vida dessa pessoa, a dor que essa pessoa está sentindo hoje, ela está dependendo única e exclusivamente da tua denúncia, para que os órgãos públicos responsáveis possam vir a agir, né? Dentro da Conferência Nacional de Saúde, que está em Brasília do ano que vem, o tema é a vida do idoso importa, né? Então tem que ser debatido isso. Sim. É isso aí. Tem que olhar e perceber. Eu denunciei, veio os órgãos públicos ali e notaram que não existia. E, poxa, eu denunciei à toa. Não, fez a sua parte. Não faz mal. O Né? importante é que fez e Fez o mais importante, o vizinho nunca vai saber quem foi que denunciou. É que cada Vai um poder tem um ficar olhar, achando, né? É que cada um tem um olhar, né? Uhum. Então, o que acontece nessas situações? O fazer é importante. A ação. A ação, né? A ação, ela é válida. Uhum. Porque tu tá falando de integridade física, integridade num todo. De uma vida, de uma vida que não consegue mais ter voz. Uhum. Então, depende de terceiros. Sim. Então depende, sim, a denúncia ela é válida sim, e ela precisa realmente ter essa voz. As pessoas têm que começar a ter esse entendimento que o problema na casa do vizinho não é meu, é sim. É, sim. É sim, e faz parte. Tem rede de apoio sim, tem rede para contribuir sim, o município está bem equipado, o de Penha, né? Especificamente falando de Penha, na área da saúde, na área de assistência, no CRAS, no CREAS, são profissionais excelentes que vão saber direcionar e dar o melhor para a denúncia, Sim, né? sim. Uhum. Propriamente dita. Então, gente, são a voz é importante. Dois né? pontos que a gente pode concluir, né? Primeiro, a denúncia, que a gente acabou de frisar, né, minutos atrás, e a questão da prevenção. De você mesmo, né? Se precaver, saber seus direitos enquanto idoso, saber, inclusive, seus deveres também, claro, mas saber seus direitos. E, por uma questão física, emocional, se preparar, né? Se estar sempre treinando, né? Para não precisar ficar uma pessoa idosa, doente, que dependa extremamente ou totalmente de alguém, vai tendo uma qualidade de vida até, né, melhor, né? Dignidade. Mas isso vale inclusive para nós, né? Para nós A gerontologia é nesse sentido. Às vezes a gente trabalha demais, esquece de cuidar do corpo, quando vai ver, né? Tá doente, tá cheio de problema, porque é aquilo, teve uma velhice doente e problemática porque não se cuidou quando era jovem também, né? Ainda mais hoje em dia com a alimentação que a gente tem, né? Tudo industrializado, os alimentos, como é que fala, processado, né? Enfim, isso tudo vai respingar lá na frente, né? Não, açúcar refinado, sal demais, tudo muito errado, né? E na verdade, nós entendemos, né, que o acolher é importante. O acolher, a palavra, o sentido acolher é importante não só para o idoso, para todos, né? E isso faz diferença. A gerontologia entra nesse viés de não diminuir os impactos futuros. Diminuir os impactos. Então, assim, é um trabalho difícil? Mas ele tem que abrir... começou agora, na verdade, né? E a tendência de abrir as portas
da gerontologia, do gerontólogo, para poder diminuir essas questões de impacto, né? Então, assim, ó, o direito é de todos, o dever também, mas a omissão não. A omissão nunca, né? Então, assim, é que as pessoas tenham realmente isso como uma forma de ajudar o próximo mesmo. Sim. Não ser omisso. Não pensar que isso é simplesmente no vizinho. Ninguém sabe que eu sei, não pega nada. Mas um dia a consciência pesar. E o dia que a consciência pesar, meu amigo, não tem quem segure. Não, e assim, ó, quando a gente abordou ali o início mesmo, falando da família em si, que eu abordei muito a família, né? Eu não abordei no sentido, assim, de dizer, de tentar descaracterizar a cultura das pessoas. Tá? Porque o que acontece? Muitas pessoas podem ser contra do que eu falo. E tá tudo certo. Só que se nós trazendo fatos e argumentos num todo, a gente começa a ter um outro pensamento. Então hoje eu tô trazendo realmente a questão do conflito mesmo, para ter reflexão. A pessoa tem que colocar, eu posso estar errado no meu modo de ver, mas a pessoa tem que colocar acima de tudo o dogma, a sua crença, a sua preocupação com a fofoca do vizinho. Tem que colocar acima de tudo a tua preocupação com a tua qualidade de vida e a qualidade de vida do teu idoso. Né? É primordial. Do papai, da mamãe, do sogro, da sogra, do tio, ou até do vô, enfim. Eu jamais vou colocar meu pai e minha mãe num lar de idoso, porque... Aí por quê? Por quê? Porque existe. A pessoa trava. Por quê? Porque o pessoal vai ficar falando, qualidade de vida, não é? Eu acho que é o mais importante. Entende. As pessoas, infelizmente, nem todos entendem na qualidade. Sim, que é o primordial. Qualidade de vida acima de qualquer coisa. E, tipo assim, e o confronto, muitas vezes, familiar com a instituição existe, tá? Tipo, eu tenho 4 irmãos. Um não quer que leve. Mas ele também não consegue cuidar. Mas ele é a pessoa que critica. Sim. Então nós temos que trabalhar, inclusive, isso. Trabalhar a família. A família pelas questões de conflito. É uma luta, hein? Então, tipo assim, ó, as pessoas são diferentes, então a gente tem que lidar com todos os tipos. Não é assim, o idoso. Nós trabalhamos com a família também. Então a gente acaba se envolvendo muito mais com as famílias, tá? Pra conseguir harmonizar, às vezes, algumas situações que ficam assim, ó, bem tensas. É brigas mesmo. Sim, né? São irmãos brigando, se deixar de briga na frente do lar de idosos. Eles querem ligar pra polícia, eles querem denunciar o outro irmão. Então tem esses conflitos. Eu vou visitar mais do que você. Isso, Aí ou também visitar mais. Então também são várias situações. Sim, também tem questão de herança e às vezes fica preocupado com tudo. Quer dizer, coloca até o dinheiro, né? Sempre na frente da qualidade de vida. Eu acho que a maioria, infelizmente, né? Gente, a gente tá se encaminhando aqui para 1 hora. Nossa, eu queria... rapidinho. A gente ficou conversando meia hora antes de começar, né? E já passou... se deixar, a gente vai em frente, né? Porque é um assunto que não tem, eu acho que não tem fim. A gente, no caso, fez uma basezinha assim, ó, realmente muito curta. A gente foi extremamente superficial. Não dá pra se aprofundar, senão viraria um seminário. Vai ter um impacto, assim, ó, muito relevante. Porque, assim, ó, nós resolvemos fazer realmente mesmo essa questão de conflito mesmo, de hoje está abrindo conflito. E fazer a família pensar, né, Dinho? E reflexão. A provocação, sempre, né? Sempre depois do PEN Online, acabou o PEN Online, a gente senta para discutir o que foi discutido dentro do programa, né? Isso a gente faz em casa. Então eu tenho certeza que hoje, depois de ouvir o que o Dinho tinha para falar, as experiências que a gente passa, as famílias vão realmente parar e conversar. Poxa, é um assunto que a gente não debate, né? A sementinha... Não debate, vive, não às vezes, não debate, mas vive. A sementinha foi plantada. A gente levantou ali a possibilidade da violência contra a pessoa idosa da família não falar. Poxa, eu tenho uma forma de violência com a minha mãe por conta do meu dia cheio. Às vezes eu passo e não dou um bom dia para ela e eu nem sei que isso é uma violência. E eu nem percebi que eu estava praticando isso. Entendeu? Então é importante. Mas se perguntar para a pessoa, ela gostaria de receber bom dia. Ela gostaria de receber o bom dia. Se você for... mas eu dei o almoço certinho pra minha mãe, ela come minha mãe, meu pai, minha avó, ela come na hora certa, direitinho. Mas tu já parou quantas vezes durante a semana e fala, mãe, o que tu quer comer hoje?
Quer As comer um pequenas hambúrguer coisas hoje? fazem muito diferença. Faz Sim, muita sim. diferença pro Porque idoso. existe a cultura também Uhum. alimentar. O que o idoso gosta? Sim. Não é o que eu quero que ele E coma. às E vezes às não é vezes nem ele mais o apre- que ele ele gosta, começa- é o que as medicações dele, o que as necessidades, as deficiências Só físicas. que como acontece o quê? Geralmente, dentro de casa, os idosos comem exatamente o que os outros, que os outros querem. fazem e o que os Querem outros ele que têm. coma. E o que tem, E não é assim. né? Uhum. Então, assim, ó, aqueles que têm condições e puderem, né, aconselharia pelo menos perguntar uma vez por semana. Uma vez por semana, né? Fazer o agrado pro idoso. O que Essa que a mãe semana quer? a gente vai estar levando. Aqueles que um precisam desse grupinho. atendimento, né? Uhum. Os que Essa precisam semana a desse gente vai atendimento. estar levando um grupinho nosso para comer pizza numa pizzaria. Uhum. Porque tem ali cerca de 6 ou 7 que conseguem andar, se alimentar certinho, sozinho e demonstrar o interesse de ir na pizzaria. Então a gente tem uma pizzaria que é parceira que convidou a gente para levar. Então não sei se é amanhã ou Pode falar o depois. nome, pode fazer propaganda, não tem problema. Não, mas muito, assim, muito eu- justo e merecido. É um. A gente tá alinhando ainda, depois eu te passo certinho Ah, tá. ali, até mesmo pra gente divulgar, né? Aham. Porque eu acho importante. Mas a gente tem parceiros restaurantes que servem peixe, né? Aham. Tem um idoso que não gosta de pizza, mas gosta de ir lá comer uma tainha assada. Uhum. Sim, Então, entendi. tem isso pra. Quer tomar um café da tarde fora? Sim, eu acho que é o conselho não, né? É o recado que a gente pode deixar por fim, né? Tá chato, busca alternativa, né? Busca alternativa. Tá ruim, percebeu alguma coisa errada, busca alternativa. Seja já num caso mais Sim. extremo, ou seja uma pessoa que quer se preparando para uma velhice mais legal, vamos dizer assim, mais forte até fisicamente, né? Busque alternativa. Saia do sedentarismo e busque alternativas para não ficar sedentário aqui, que eu acho que é o principal, né? Começa Se aqui. se reunir com a Porque eles têm turminha. que entender que É. num lar. É. Não tô falando nosso lar em especial, Sim. mas assim, tem preconceito de colocar o idoso no lar. Eu dou garantia de Aham. que no lar eles não Sim. ficam que parados. Sim, sim. Até porque derrubou aqui, cai o resto. Derrubou o psicológico, o físico eles têm as vai junto. atividades Existem conflitos deles. institucionais com os acolhidos, com os idosos. Claro que existe. Uhum. Eles brigam. Não pode pegar o lugar, porque Imagina, aquele são lugar já foi várias, determinado. são várias pessoas opiniosas a vida inteira, de repente chega ali e Porém, vai achar que muda, não? Né? porém, é o que faz ele se movimentar todo dia e querer todo dia acordar. Uhum. Porque tá o coleguinha. Quando eles perdem um coleguinha, né, um parceiro de quarto, é bem triste, sabe? Então a gente passa por uma semana assim um pouquinho ruim, na verdade. Então, assim, ó, é o costume, é o hábito. Então, se tu tens o costume e o hábito de fazer o bem, as pessoas vão sentir falta. Uhum. Elas vão sentir falta de levar pancada Uhum. e ser maltratada. Sim. Então, assim, ó, nesse sentido, a gente é questão realmente mesmo de organizar e ver o que é certo e o que é errado. Uhum. Sim. A liberdade está para todo mundo. Hoje eu falei muito assim, falei, né, na verdade, mais em questão familiar, porque é primordial. Porque se a família tá solidificada, muitas coisas lá na frente não acontecem. Não acontece, né? Sim, tá certo. Odinho, a gente tem que encerrar dentro de, no máximo, 2 minutos, tá? Porque eu não posso passar de uma hora que não cabe depois no Instagram não processa. Queria agradecer mais uma vez a tua presença, da Emily também, tá? Obrigado, Emily, por ter feito a proposta do tema, trazido o tema PEN Online. Imagina, eu que agradeço. A porta fica aberta para uma próxima oportunidade, um próximo assunto. Igualmente para ti, Tadinho, sempre que precisar. Mesmo às vezes que não um bate-papo, uma entrevista em si, 1 hora, enfim, mas alguma coisa, né, um release, uma informação tal que dá pra gente lançar, só mandar ali no WhatsApp, paciência no WhatsApp do PEN Online, porque ali sabe, é uma louca. Depois eu até te mostro se você quiser ver. A gente tá 1 hora parado aqui, ó, tá ali, ó, só tô vendo, tá uma loucura. Foi bem Então tá, rápido. obrigado a todos vocês, tá? Eu Que agradeço acompanharam. também. Obrigado mais uma vez, Eudinho e Emily. Lembrando que, né, a gente faz a transmissão aqui do programa em imagem pelo Instagram e pelo YouTube, em áudio pelo Spotify, pelo Amazon Music e também pelo Google Podcast. Então, muito obrigado a todos até o próximo programa, né? Que a princípio não tem data definida. Como a gente já falou semana passada, a gente está retomando o programa aqui ainda numa fase experimental para depois seguir em definitivo, provavelmente às terças e quintas. Essa semana ainda foi mais uma fase de teste. Obrigado a todos mais uma vez. Mais uma vez, obrigado a vocês, tá? Nós que E agradecemos. um grande abraço e até lá.